O Apocalipse 3:20, diga amém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o que, gente? E abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Oh, glória! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Por favor, queridos, tomem assento. Glória a Deus. Além de estar acompanhado da minha querida esposa, a pastora Misilene, Deus me deu hoje o privilégio de estar acompanhado dos meus filhos. Deus me deu 3 filhos, uma moça de 20 anos, que não está conosco hoje, ficou com... De 20 anos não, já estou ajudando ela. De 24 anos, que ficou com seu esposo, ele trabalha amanhã, então ela não pôde nos acompanhar. E 2 meninos que estão ali, eu quero que eles fiquem de pé. É o Caleb e o Luiz Felipe, né? Parece a mesma pessoa, mas são 2 diferentes. Glória a Deus. Essa é a família que o Senhor me deu. E como eu sempre declaro, por bondade e misericórdia do Senhor, eu e a minha casa servimos a Deus com alegria. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. Hoje é um dia de festa, tem bolo lá fora. Eu vacilei, eu comecei o jejum lá da nossa igreja no Rio de Janeiro, uma semana depois do jejum daqui. E quando a pastora Naná falou que tem bolo para todo mundo, eu disse, ô glória! Aí o Espírito Santo falou, para você não, fica quieto. Falei, misericórdia, Jesus. Será que o bolo aguenta daqui até domingo, gente? Congelado? Terra. Questão de fé. Meus irmãos, nós estamos aí, os irmãos já há 21 dias, lá no Rio, nós há 14, nesse jejum, que tem sido uma bênção para a gente. Tem ou não tem, gente? Glória a Deus. E eu acompanhei algumas ministrações que o Senhor realizou aqui através dos servos que foram chamados e também através do pastor André e pastora Naná, e estava pedindo a Deus que me desse alguma coisa que viesse atender a um propósito que seja exclusivamente dele, e eu acho que recebi, com sinceridade eu acho que recebi. Você observou que o texto que lemos também fala de porta, com uma pequena diferença para o que geralmente essa expressão desperta em nós. Toda vez que o cristão ouve falar de porta, ele sempre se imagina passando por aquela porta e vivendo os privilégios que aquela porta aberta vai produzir na sua vida. Ou como o pastor André pregou também, quando uma porta se fecha, você já entende que Deus está te dando o livramento de alguma coisa. Mas você sempre imagina que aquela porta é para você. A diferença do texto que lemos é que a porta que aparece nesse texto não é para você. A porta que aparece nesse texto não é para mim, nem para o aniversariante do dia. A porta que aparece nesse texto, ela está ali para o próprio Deus. O cenário que é desenhado aí é assim, ó. Estamos nós dentro da nossa casa, dentro do nosso conforto, dentro da nossa estrutura segura chamada lar, e temos a figura do próprio Deus do lado de fora desse ambiente, mais a porta. E além de estar na porta, ele está agindo sobre aquela porta, e ele ainda diz, eu estou à porta e eu bato. Oh glória! Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele vai cear comigo. Então, nós ouvimos falar sobre várias portas aqui ao longo desses 21 dias, e temos mais uma à sua disposição, feita nessa estrutura sobrenatural que Deus está montando através desse jejum,
para que o próprio Deus passe por ela, oh glória, e tenha acesso a você. Existe uma porta lá em Israel, chamada Porta Dourada. Do Monte das Oliveiras você fica de frente para ela. Há uma profecia bíblica dizendo que o Messias entrará por aquela porta. E os muçulmanos, para impedir que essa profecia judaica se cumpra, construíram um cemitério enorme na frente daquela porta, porque Jesus, como judeu, não pode passar por aquele lugar. Para impedir, só que eles esqueceram que a Bíblia diz que os mortos ouvirão a voz do Todo-Poderoso, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Então aquele cemitério não é problema para Jesus passar por aquela porta. E todo judeu que ainda crê em Deus está ansioso por ver aquela porta que agora está lacrada com pedras, aquela porta se abrindo outra vez, e o Salmo 24 se cumprindo. Vai acontecer, já aconteceu uma cerimônia no céu, mas vai acontecer uma aqui na terra também, quando os sacerdotes, os escribas, os saduceus, os levitas, todo o povo fiel que Deus encontrar em Israel, gritará um para o outro: levantai-vos, ó portas, as vossas veredas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Oh, aleluia! Então Deus tem as portas que Ele estabeleceu para mim e para você, mas Ele tem algumas portas que são exclusivamente dEle. Uma porta de Deus vai dar acesso a Jerusalém, e Ele vai assumir o trono daquela cidade. Essa é a porta dourada. Mas entre eu e Deus, entre você e Deus, existe uma porta que dá acesso a Deus, a minha intimidade, dá acesso a Deus, a minha zona de conforto. De porta trancada, eu não permito que Ele me incomode, que Ele me tire da zona de conforto, que Ele me sacuda. Mas se eu ouvir a voz e tiver coragem de abrir a porta, Ele vai entrar e vai fazer uma grande festa. Quem aqui acredita que Deus está disposto a fazer essa grande festa, levante a mão, abra a boca e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Então, que fique claro, essa porta não é para mim, essa porta é para Deus. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Essa porta não é para mim, essa porta é para Deus, para o próprio Deus. Glória a Deus. Mas ouça por favor o que o texto diz. O Senhor revela dessa forma: eu estou à porta e bato. Aí começa um processo. Ele mesmo resolveu nos despertar para um tempo de mudança que Ele quer desenvolver. Vou repetir: Ele mesmo veio nos despertar para um tempo de mudança que Ele mesmo quer produzir. Uma vez que eu consigo ouvir a voz de Deus, eu preciso dar resposta ao que Ele acabou de falar. Se alguém ouvir a minha voz e der a resposta que eu estou esperando, olha que mistério. Qual é a resposta que Deus está esperando? Que eu abra a porta. Como quem diz assim, pastor André: me dá acesso, libera a passagem para mim. Aí você aí diz assim: mas quem sou eu para liberar a passagem para Deus? Ora, Ele disse que o céu é dele, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E toda obra que Deus faz aqui, pastora Naná, Ele sempre faz através de alguém. Ele podia passar por cima e atropelar, mas Ele é respeitoso. Oh glória! Ele podia derrubar a porta e estabelecer a vontade dele goela abaixo da nossa, mas Ele prefere ser gentil, prefere bater e esperar a sua reação. Oh glória, se você abrir a porta, se você der lugar, como os pentecostais, se der lugar a Deus e dizer: eu vou fazer uma festa aí dentro da sua história. Oh aleluia, mas é para dar lugar.
Não sei se você já leu, mas o profeta Isaías disse: ei você, voz que clama no deserto, prepare passagem para o Senhor. Aí dá vontade de dizer assim: calma aí, não precisamos de profeta para abrir passagem para ele. Ele cavalga sobre os montes. A gente podia dizer assim, mas o Senhor fala assim: mas vamos fazer diferente. Fecha comigo essa parceria. Abre espaço aí, ó. Rasga esse coração. Libera uma oportunidade para o meu espírito fazer o que eu pretendo fazer em você. Com toda a clareza que eu posso estabelecer nesse dia, abre logo essa porta. Oh, glória a Deus, quer acesso à tua intimidade. Como nós vimos aqui, ó, com aquela cama, Deus quer acesso aos teus sonhos. Eu tive uma adolescência muito prostituída. Fui criado fora da casa de Deus, da presença do Senhor. Mas dos 16 para os 17 anos eu entreguei a vida para Jesus. E sofri alguns anos com sonhos imorais. Isso não está no meu esboço, eu não tinha pensado em falar. Sonhos imorais, crente já. Mas a mente poluída com muito. Eu dormia e a imoralidade vinha na minha cabeça. Aí eu lembro que eu li na Bíblia: o Senhor dá os sonhos aos seus amados. Eu falei: peraí, se Deus dá sonho para os seus amados, por que os meus sonhos são impuros e imorais? A minha vida estava arrumada, mas fora do meu quarto, dentro da sobre a minha cama, em meus sonhos, eu continuava com a mente poluída, embriagada pela imoralidade e pela prostituição. E um dia eu dobrei o meu joelho e disse: a partir de agora, Senhor, tu tens liberdade para entrar no meu sonho e fazer do meu sonho santo como tu és. E eu dou esse testemunho aqui de mão levantada e olho aberto, olhando cada um dos irmãos. Deus entrou no meu sonho, limpou a minha madrugada, e eu posso dizer, para a glória dele, que ele teve acesso até nos meus sonhos. Louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa que eu preciso que você perceba: se Deus resolveu ser gentil para bater a porta, Ele está me dando a oportunidade de abrir ou de recusar abrir. Se Ele está sendo gentil para abrir a porta, Ele está me dando a oportunidade de dizer sim ou de dizer não. Não, eu agradeço sua intenção, mas o Senhor vai ficar do lado de fora. O Senhor não pula o muro, o Senhor não arromba a porta, o Senhor resolveu bater, então eu resolvo se eu vou abrir ou não. É difícil para um cristão, ainda mais hoje em dia na era da internet, que está tão viciado com essas mensagens calvinistas, aceitar que Deus tem a humildade, o soberano Deus tem a humildade de dizer: está contigo, a bola está com você. Ele tem ou não tem poder para fazer sozinho? Tem. Mas ele disse: eu estou à porta e bato. A bola está contigo. Parece que eu estou vendo Deus lá do lado de fora. Se o meu filho for inteligente, não vai demorar a abrir essa porta. Se a minha filha for inteligente, ela não vai perder essa chance. Oh, glória! A bola está contigo, crente. Oh, glória, a oportunidade depende de você agora. Se valer, abra a boca e dê glória. Deus foi gentil, e um gesto parecido com esse, que o português chama de hospitalidade, pode fazer toda a diferença na sua história. Qual o nome do gesto que eu disse, gente? Hospitalidade. O que é hospitalidade? É aquele gesto nobre de você receber bem em sua casa alguém que foi lhe visitar. E a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 13, que por causa da hospitalidade, alguns de nós hospedaram na sua casa até anjos. Eu acho que, olha, crente assembleano raiz, quando escuta negócio de anjo, ele costuma dar glória a Deus, sabia? Pela hospitalidade, alguns de nós receberam nas suas casas anjos de Deus.
Não sei se vocês leram lá em Gênesis 19, mas numa cidade endemoniada chamada Sodoma, havia um homem justo chamado Ló. Ele se atribulava, ele se angustiava pela impiedade daquela cidade. Diariamente ele orava a Deus contra os pecados daquele lugar. E um dia esse camarada está passando pela praça da cidade e viu 2 estrangeiros sentados, já quase na hora de anoitecer. E aí sabe o que aconteceu? Ló usou da hospitalidade. Foi até os estrangeiros, não sabia quem era, nunca tinha visto por ali, mas disse: esses homens não podem dormir na rua. E chegou para eles e disseram: por favor, venham para a minha casa. Aleluia. E os anjos ainda fizeram resistência. Ele falou: não, muito obrigado, a gente vai ficar aqui mesmo de noite. Ele falou: de forma alguma, eu quero vocês dentro da minha casa. E os anjos entraram na casa de Ló e trouxeram o livramento para aquela casa. Eu acho que Deus está falando contigo, não está? Oh glória, ele tomou a iniciativa, ele mandou o anjo lá. O anjo estava na porta da cidade, esperando o quê? Uma atitude de um servo fiel, de abrir a porta da sua casa e dizer: anjos do Senhor, sejam bem-vindos à minha intimidade, e o Senhor faça comigo o que bem entender. Oh glória. Há muitos anos atrás eu ouvi a história de uma senhora de São Paulo, da capital, que aos 62 anos de idade resolveu largar a feitiçaria e entregar a vida para Jesus. Ela cansou de ser enganada, largou tudo, chegou em casa, ela tinha 3 filhos marmanjos, botou os 3 para fora, botou o marido para fora, disse: só volta quando eu mandar chamar. Pegou vassoura, pegou balde, pegou cloro, fez aquela faxina na casa. Quando a casa estava um brinco, jogou os ídolos fora, quebrou tudo, jogou na lixeira. Quando a casa estava um brinco, ela foi na porta de casa, na calçada da sua porta, olhou para o céu e disse: sim, Jesus, agora o Senhor pode entrar, essa casa é tua. Oh glória, eu acho que você pode me ajudar a glorificar, não pode? Está entendendo esse negócio? Bendito seja o nome de Jesus. Estamos tentando promover um despertamento no coração dos crentes, na mente da igreja, de começar a abrir as suas casas, abrir os seus lares, para promoverem reuniões de pequeno grupo, reuniões menores, aonde a igreja sai do templo e vai para os bairros, se espalha nas casas. Aí tem crente: eu não gosto de gente na minha casa. Você não tem ideia da oportunidade que você está perdendo. Abra a tua porta, fala com o pastor, diga: pastor, eu quero um grupo na minha casa. Abre e você verá a glória de Deus entrando no seu lar. Oh glória. Abre a porta da sua casa. O diabo nos colocou apavorados, gente. O diabo criou um esquema para nos deixar apavorados, para ter medo de gente. A gente tem medo de gente, tem gente medo de abraçar, medo de apertar a mão, medo de receber na sala. E lá se anderébia. Ele quer acabar com os nossos pequenos grupos. Por quê? Porque com cada grupo desse a glória de Deus vai entrar nas nossas casas. Eu não estou profetizando. Em cada grupo desse a glória de Deus entrará nas nossas casas. Olha a bênção que Deus deu a Ló. Eu não tenho dúvida, pastor Rodolfo, que Ló perderia a oportunidade de livramento. Sabe por quê? Porque na negociação entre Abraão e Deus, o número terminou em 10. Você não sabe que negociação foi? Deus falou para Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão lembrou do primo dele lá e falou: Senhor, mas se naquela cidade houverem 50 justos, destruirás o justo com o ímpio? Aí Deus falou: não, 50? Por amor a 50 eu poupo a cidade inteira. Não está escrito, mas a cara de Deus deve ter dito tudo. Como que diz assim: infelizmente não tem 50. Aí Abraão começou a negociar: e se tiverem 40? Por amor aos 40 eu poupo a cidade inteira. 20, 10. Deus falou assim: ó, até 10 eu poupo a cidade inteira. Mas só havia um. Os genros não eram, as filhas não eram, a mulher não era. Só tinha o cara naquela cidade. Só ele estava de pé. Como eu preguei de manhã, Ló sobrou em Sodoma que nem a profecia do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Ló ia no pacote, gente, porque coisa ruim acontece com gente boa. Ló ia no pacote, o anjo chegou lá, ficou esperando a hora na praça da cidade. Mas a hospitalidade, essa graça de abrir portas para Deus, Deus quer levar a igreja para dentro da sua casa. E você aceitando essas palavras do diabo, cuidado, na sua casa você tem que nada, meu irmão, abra a porta, vai entrar anjo, vai entrar a glória, vai salvar, Deus vai salvar a gente na sala da sua casa. Você recebe ou não recebe essa palavra? Deus vai fazer uma obra gloriosa lá. Aí Ló está passando na praça, pastor André, e está vendo 2 homens lá. Ele não sabia que eram anjos, está vendo apenas 2 homens, mas a hospitalidade traz anjo para dentro da casa. Na Súria Québia. Aí chegou para os homens e falou assim: eu quero os senhores na minha casa. Não, obrigado, a gente agradece. Não, eu faço questão. Vocês não vão dormir na rua, vão para minha casa. E quando entrarem em casa, o processo de libertação começou. Só depois que estavam dentro da casa dele que disseram: Ló, amanhã essa cidade vai ser destruída. Prepara a tua casa, reúne todos aqueles que são teus, escapa-te pela tua vida. E olha como é interessante, a Bíblia diz que Ló se demorava, ele se demorava. Aí sabe o que acontece com quem deixa Deus entrar na sua casa? O anjo pegou ele pela mão e arrastou. Oh glória, se ele não tivesse aberto aquela porta. Oh glória, se ele não tivesse aberto aquela porta. Me ajude a pregar, irmão, não precisa apertar a mão desse crente não, mas fala para ele aí: abre a porta e o Senhor te segurará pela mão. Oh glória, abre a porta e o Senhor te segurará pela mão. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Abra aí comigo a sua Bíblia em Lucas 18, por favor. Oh glória, em Lucas 18 eu estou vendo Jesus batendo na porta de um homem. Não, pastor, não foi na porta não, foi na figueira. Mas lá da figueira ele já bateu na porta. Ele ia passando e viu um baixinho que o povo não gostava dele, em cima de uma figueira, para ver Jesus passar. E quando ele viu o baixinho ali, chamou ele pelo nome, oh glória, e disse: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Oh glória, eu quero entrar na sua casa, Zaqueu. E aí você vai trocar o seu nome, vai trocar o nome de Zaqueu pelo seu nome, e vai ouvir o Senhor te dizendo de novo: ei fulano, eu quero entrar na tua casa. Não deixa para virar crente quando começa o culto aqui no domingo não. Eu quero incendiar a tua casa com a minha glória. Eu quero encher a tua casa do meu espírito e da minha salvação. Abre a porta, Zaqueu, da tua casa, e eu vou levar a salvação para dentro dela. Zaqueu desce depressa, porque quem tem ouvidos ouve o que o Espírito diz à igreja. Desce depressa, sai correndo e abre a porta da casa dele para Jesus. E interessante que quando Jesus chega lá, a casa estava cheia. Olha que legal, Zaqueu foi mais esperto que eu. Além de abrir a casa para receber Jesus, ainda chamou a galera para testemunhar. E lá no Rio eu lancei um projeto chamado Eu com os Meus Amigos para receber Jesus na minha casa. Qual o nome que eu dei ao projeto? Zaqueu. Eu com os meus amigos para receber Jesus na minha casa. Quando Jesus passa pela porta da casa de Zaqueu, uma alegria sobrenatural domina o coração dele. Ele fica tão feliz que logo um espírito de quebrantamento, de arrependimento, controla as emoções daquele homem. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu vou devolver em dobro tudo o que roubei. E cada pessoa cujas contas eu fraudei, vou devolver 4 vezes mais. Aí o Senhor, que já estava dentro da casa de Zaqueu, liberou a palavra mais poderosa que aquele homem já ouviu em toda a sua vida. Ele disse: hoje chegou salvação a esta casa. Oh glória, você está percebendo o Espírito de Deus pressionando?
fazendo força para entrar. Ele é gentil, claro que ele é gentil. Oh glória, ele é educado, claro que ele é educado, mas a vontade dele está muito clara, muito óbvia em todo esse cenário. Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Laodiceia, deixa eu passar por tuas portas. Ló, eu estou dando a chance para entrar na tua casa e pegar você pela mão. Igreja em São José, abra a porta e o Senhor entrará por ela. Aleluia! Abra a porta e o Senhor entrará por ela. E é interessante que Zaqueu era um homem pecador. A casa dele não era a casa ideal para receber a visita do Senhor. Não era a casa ideal. Porque esse é outro engano que o diabo tenta colocar no coração dos crentes. Falou, a sua casa não está legal não para isso. Não adianta você se empolgar com esse negócio de abrir sua casa para o Senhor, estabelecer um núcleo de glória ali dentro. Sua casa não está pronta não, você é um publicano. O diabo vai continuar dizendo isso, mesmo depois de ver Jesus lá dentro. Aliás, vai até reclamar com Jesus, porque foi isso que fizeram, disseram, olha, ele come com os pecadores. Mas interessante, geralmente eu vejo na Bíblia Jesus batendo na porta exatamente das casas desajustadas. Se você não quiser dar glória, não tem problema. Mas geralmente ele manda bater na porta das casas desajustadas. É como você lê lá em Lucas capítulo 10 e em Mateus 10. Em Mateus 10 ele manda 12, em Lucas 10 ele manda 70. E a ordem é a mesma, vai pelas aldeias, pelas vilas da Judéia e entrem pelas casas aonde eu ainda vou entrar. Oh glória, olha que lindo, vai nas casas aonde eu ainda hei de ir. E eles foram de 2 em 2 e foram entrando nas casas, e Jesus disse assim, olha, vocês entram e chegando dentro da casa, declare para aquela casa, paz seja sobre esta casa, o reino de Deus é chegado a vós outros. Se receberem a paz fica dentro daquela casa. Se não receberem, sai dali, sacode a poeira do pé, porque a paz vai voltar com vocês. O que é isso? É o Senhor querendo entrar por cada uma dessas portas. Pelo amor de Jesus, entenda isso. É interesse de Deus que ele tenha acesso, que você abra a porta e o receba. E eu aprendi em Isaías no capítulo 6, se o tecladista estiver pronto aí, eu queria que ele me ajudasse. Eu aprendi em Isaías no capítulo 6 que a casa onde o Senhor entra, o séquito dele também entra. Séquito pode ser traduzido por 2 palavras. A primeira, a orla comprida da veste de um rei. Oh glória! Quanto maior era a veste do rei, maior era a glória do seu reino. Era uma vaidade que os reis tinham. Então quando Isaías viu o Senhor, ele disse que o séquito do Senhor encheu a casa inteira. Ou seja, se você abrir essa porta, nesse último dia de jejum, Deus vai entrar com a glória dele inteira. Alguns teólogos dizem que essa expressão séquito dele encheu toda a casa, significa que ele trouxe os anjos com ele. E como eu disse mais cedo, crente assembleano raiz, gosta de anjo, irmão. Pense num crente que gosta de anjo assembleano. O Senhor veio, pastor, veio. E ainda trouxe os anjos, oh glória! Assembleano raiz não pode saber de... Irmão, eu vi só a sandália do pé. Aí tinha uns cadastros assim na sandália. Eu falei, isso é um anjo ou é um soldado romano, gente? Me ajuda a entender. Não, era um anjo. Não estou criticando os anjos, eles são bem-vindos. Eles vieram para nos ajudar a adorar. Mas é real, quando Deus chega, nunca chega desacompanhado. Oh glória! Ele deve ter trazido para esta noite aqui um anjo, por exemplo, só para curar quem está enfermo. Não está no esboço não, é Deus que está me dando aqui. Um outro só para livrar o teu casamento do divórcio.
Ele traz o séquito inteiro, a orla das suas vestes está cobrindo esse lugar. Alguém aqui está pronto para abrir essa porta ou não está? Oh glória, Ele entrou com providência para te dar livramento. Hoje chegou salvação a essa casa. Oh aleluia. É desse jeito. E o problema é que alguns cristãos não se apercebem. Jacó estava lá em Betel, cabeça na pedra, dormindo profundamente, quando de repente no seu sonho ele vê uma escada que ligava a terra até o céu. E como Deus nunca chega sozinho e desacompanhado, ele viu o anjo subindo e descendo por aquela escada. Aleluia. E quando ele acorda, ele fica maravilhado e disse assim: olha, eu estou na casa de Deus e eu nem sabia. Esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Oh glória, meu irmão, abre a porta e a escada vai se armar. Ei, fica em pé comigo e dê um brado de glória. Abre a porta e o Senhor vai ligar a terra ao céu. Toda vez que o cristão dá plena liberdade a Deus, a terra se liga ao céu. Deu lugar, a terra se liga ao céu. Abriu a porta, a terra se liga ao céu. Não tem jeito. Laodiceia, eu estou à porta e eu bato. Você consegue perceber que eu quero entrar na sua casa? Você consegue ouvir a minha voz? Vou repetir. Laodiceia, você consegue perceber que eu quero entrar na sua casa? Você consegue ouvir a minha voz? Eu estou falando com pessoas aqui, e o Espírito de Deus não brinca com isso, que vem resistindo a Ele. Vem resistindo. Deus quer ligar a terra com o céu, mas algumas pessoas estão resistindo. Já perceberam, ó, 21 dias Deus falando de planos maravilhosos, e algumas estão dizendo, não quero nem me animar com essas coisas, já sei que é luta. Irmão, vou repetir. Quando o cristão tem coragem de dizer para Deus: a casa é tua, minha vida, minha história, meus sonhos, meus projetos, a porta está aberta, Espírito de Deus pode passar, a terra se liga ao céu. Ele nunca chega sozinho. Ele nunca chega sozinho. Não foi assim na casa de Marta e Maria. Não foi assim quando Lázaro foi ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para terminar, além de ouvir, eu preciso tomar atitudes que provem para Deus que a minha intenção é ter Ele na minha intimidade. Provem para Deus que Ele tem plena liberdade para fazer tudo o que deseja na minha vida. Uma vez eu fui pregar, pastora Naná, num congresso muito grande, com gente grande. E aí quando eu dobrei o meu joelho, eu fiz uma oração assim para Deus: Senhor, usa a minha vida do jeito que o Senhor bem entender. Eu falei para Deus. Quando eu falei para Deus, eu senti como se o próprio Deus tivesse me abraçado. Não sei quem já teve uma experiência dessa. Ele, como se ele tivesse me abraçado, irmão. O senhor ficou feliz, pastor? Não, eu fiquei assustado. E eu falei para Deus: eu estou brincando. Irmãos, me deu um pavor. Eu fiquei pensando: já pensou se Deus fala mesmo tudo o que Ele quer falar? Aí eu tive vontade de desfazer a minha oração, de dizer para Deus: Senhor, esquece, eu não tenho coragem de dar uma liberdade nesse nível para o Senhor. Deixa eu ser um pouco político aqui. Mas depois eu lembrei de Seudão e de Dona Jane. Quem são essas pessoas? Meu pai e minha mãe, lá de Sergipe.
Lembrei de seu Dom e de Dona Jane, dizendo assim: eu criei filho para ser homem, não criei filho frouxo. E eu, apavorado, voltei para o joelho e disse para Deus: Senhor, se quiser falar, fala. Foi a última vez que eu botei os pés naquele lugar, mas Deus falou tudo o que queria falar naquele dia. Aí a pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite é: e você? Vai resistir? Vai deixar a porta fechada? Vai continuar dando desculpa para Deus que você não está pronto ainda? Que a tua vida, a tua casa não está ajeitada ainda? É que nem a esposa, né? Quando a gente está chegando em casa, liga para ela e fala assim: amor, estou chegando com o pastor André e a pastora Naná. De surpresa. Não, o sangue de Jesus tem poder. Dá uma volta com ele aí. Mostra o morro. Passa lá pela boca de fumo para dar uma volta. Mostra a praia para eles primeiro, porque deixa eu arrumar a casa. Laodiceia, oh glória, ele já está na porta. Não dá para enrolar mais não, ele já está na porta. Vai ter coragem para dar lugar a ele ou não vai? Ele já está na porta. 21 dias jejuando e você ainda está pensando se vai dar lugar ou não a Deus. Você ainda fazendo conta com o que pode ganhar, com prejuízo, com a luta que vai sofrer. Abre logo essa porta, oh glória. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Riamassuria Candaraia. Glória. Temos tempo de orar. O bolo está guardado. Levantai-vos, ó portas, as entradas eternas. A decisão que você vai tomar agora vai ter reflexo na eternidade. Eu estou falando com pessoas com quem Deus tem grandes chamados, para quem Deus fez grandes promessas, mas que até hoje resistiu. Até hoje resistiu. Se você tiver coragem de dizer: pastor, isso está mudando agora, isso vai mudar agora, eu não quero nem saber o preço que vai custar, mas a minha porta não vai ficar fechada na cara do meu Deus, não. Eu não quero dar mais um dia de trabalho a Deus. Ele vai assumir o controle pleno hoje ainda. Oh glória, se você resistiu à vontade divina até hoje, não estou falando apenas da salvação, estou falando da vontade divina de Deus para a sua vida. Eu quero que você diga: Deus, a porta hoje está sendo aberta. É o meu 21º dia de jejum. A porta está aberta. A partir de hoje, o controle da minha história é todo teu.